Olá, meus queridos alunos do 9º ano, eu sou a professora Evilane e na nossa aula de física de hoje, nossa aula de número 11, nós vamos resolver exercícios referente à unidade 4, mais precisamente sobre a parte da ondulatória e da acústica. Antes de começarmos a resolver as nossas atividades que vocês receberam, temos que falar sobre efeito Doppler. Bem, o efeito Doppler é um fenômeno físico ondulatório, né? O que acontece nesse fenômeno físico? Quando existe uma aproximação ou um afastamento entre a fonte que emite a onda sonora e o observador, ou seja, o receptor dessas ondas sonoras, né? Esse fenômeno ele acontece pelo fato de que a velocidade de propagação de uma onda, seja ela qual for, né, seja ela mecânica ou eletromagnética, ela depende exclusivamente do meio em que essa onda sonora, no caso que nós vamos resolver questões sobre isso, né, ela vai se propagar. Assim mesmo, que a fonte das ondas ou o observador mova-se, né, a velocidade de propagação da onda não será alterada. No entanto, ocorrerá uma variação no comprimento de onda e na frequência da onda captada pelo observador. Vamos relembrar aqui o que é comprimento de onda. Comprimento de onda é a distância entre duas cristas consecutivas. Crista é aquela parte mais alta da oscilação de uma onda, né? E a frequência é justamente essa quantidade de oscilações por segundo, né? E esse fato, né, desse efeito, ele foi completamente descrito pelo físico austríaco Johann Christian Doppler, né, em 1842. Bem, eu mostrei aqui para vocês o seguinte: você tem aqui uma ambulância, né? Essa ambulância ela vai se afastar da mulher e vai se aproximar do homem. O que é que vai acontecer aqui? Essa mulher que vai ver a ambulância se afastando, né? Ela ouvirá o som com maior comprimento de onda e menor frequência. Lembrando que comprimento e frequência são características do som inversamente proporcionais, certo? Então, maior comprimento de onda vai ter uma menor frequência e, portanto, o som vai ficar mais grave, ou seja, um pouco mais fraco, mais baixo, né? Já o observador que vê a ambulância se aproximando, né, no caso do homem aqui, ele vai ter uma onda sonora com um menor comprimento de onda e, consequentemente, um maior número de frequências, né, maior frequência. E esse som vai se tornar mais agudo. Vamos relembrar aqui também uma classificação das ondas quanto à sua natureza, né? Nós temos ondas mecânicas e temos ondas eletromagnéticas. As mecânicas foi as que nós estudamos até a aula anterior. As eletromagnéticas nós vamos estudar posteriormente. Bem, essas ondas mecânicas são ondas que precisam de um meio material para se propagarem, né? Já as ondas eletromagnéticas, elas não precisam necessariamente de um meio material para que isso aconteça. Elas se propagam no vácuo. Eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos de ondas mecânicas, né? Nós temos ondas em corda, ondas marítimas, ondas sísmicas, ondas sonoras e ondas em molas, né? E temos as ondas eletromagnéticas, né? Que são ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, a radiação visível, que são as cores. Nós vamos aprender na próxima aula como que é o comprimento e a frequência de cada uma desses tipos de ondas eletromagnéticas, né? Temos a radiação ultravioleta, raio-x, raio gama, ondas de radar e o laser, né? Bem, vamos começar a resolver o exercício que vocês têm aí em mãos. A respeito das características das ondas, marque a alternativa errada.
Letra A. Ondas sonoras e ondas sísmicas são exemplos de ondas mecânicas. Bem, pessoal, como vocês puderam observar, eu dei aqui como exemplo, né? Ondas sonoras e ondas sísmicas são ondas mecânicas. Letra B. A descrição do comportamento das ondas mecânicas é feita pelas leis de Newton. Isso é verdade, pessoal. Ok? Então, as ondas mecânicas, elas são explicadas pelas leis de Newton, né? E já as ondas eletromagnéticas, elas são descritas pelas equações de Maxwell, né? As ondas eletromagnéticas, elas são uma combinação do campo elétrico com o campo magnético. Então, a nossa letra C está devidamente correta também. As ondas eletromagnéticas resultam da combinação de um campo elétrico com um campo magnético. E a letra D, a descrição das ondas eletromagnéticas é feita pelas equações de Maxwell. Então, a nossa resposta errada é a letra E. Quanto à direção de propagação, as ondas geradas em um lago pela queda de uma pedra na água são classificadas como tridimensionais. Bem, pessoal, quando você joga uma pedra na água, ela vai gerar uma onda bidimensional e não tridimensional. Ondas bidimensionais são ondas que se propagam na superfície, sobre uma superfície plana, né? Segunda questão. Uma pessoa toca no piano uma tecla correspondente à nota Mi. E em seguida, aqui corresponde a Sol. Ou seja, nós temos a nota Mi e a nota Sol. Né? Pode-se afirmar que serão ouvidos dois sons diferentes, porque as ondas sonoras correspondentes a essas notas têm. Bem, pessoal, vocês estão vendo que é um único instrumento musical. É um piano, né? Então, a nossa resposta correta é a letra B. Ela vai ter frequências diferentes, né? Por que que isso acontece, pessoal? Notas musicais se diferem sempre em frequência. Inclusive, a escala de notas musicais é baseada somente em mudanças de frequência. A intensidade de uma nota no instrumento não altera o som, apenas o volume da mesma nota. A velocidade de propagação também não altera o modo em que escutamos a nota, apenas se ela for acompanhada de uma mudança de comprimento de onda, o que resultaria na mudança da frequência. A mudança da amplitude também não altera essa nota. O timbre se altera entre instrumentos. E aqui nós estamos falando de um único instrumento, que é o piano, né? Por exemplo, uma nota Mi emitida entre um violino e um piano, né? Teria uma diferença de timbre, né? E não de nota. Então, não se esqueçam disso. Toda vez que falar sobre notas musicais e sendo emitidas por um único instrumento, você sempre vai marcar a alternativa que tem a ver com frequências diferentes. Terceira questão. A respeito da classificação das ondas, marque a alternativa incorreta. Bem, na letra A diz o seguinte: as ondas classificadas como longitudinais possuem vibração paralela à propagação. Um exemplo desse tipo de onda é o som. E é verdade, pessoal. As ondas longitudinais são ondas onde a direção de vibração é a mesma da direção de propagação, ou seja, são paralelas. Diferente das ondas eletromagnéticas, né? Que são ondas cuja direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. Exemplos de ondas longitudinais: nós temos as ondas sonoras, o som em fluidos, né? Ondas em uma mola vertical suspendendo um peso. Tudo isso é exemplo de ondas longitudinais. Já as ondas transversais, nós temos as ondas em corda, ondas eletromagnéticas, que são todas aquelas que eu enunciei aí no início da nossa aula, né?
e o diapasão. O que é diapasão? Diapasão é um instrumento que ele serve para, como é que a gente diz? Afinar os instrumentos e afinar as vozes também. Então, quando esse material metálico, né, em forma de um U, né, ele emite essas ondas sonoras, então essas ondas sonoras elas são do tipo transversais. Letra B. O som é uma onda mecânica, longitudinal e tridimensional. É verdade. O som só pode se propagar em meio material, seja ele sólido, líquido ou gasoso. Longitudinal, como eu acabei de dizer, porque ele se processa, ele se propaga paralelamente à direção de propagação, né? E é tridimensional porque essa onda sonora ela se dissipa em várias direções diferentes, né? Todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Bom, nós acabamos de falar isso. Letra D. A frequência representa o número de ondas geradas dentro de um intervalo de tempo específico. A unidade é o Hertz e significa ondas geradas por segundo. Como eu disse para vocês, a gente pode trabalhar com Hertz ou rotações por segundo. Então, a nossa alternativa incorreta é a letra E, pessoal. Quanto à sua natureza, as ondas podem ser classificadas em mecânicas, eletromagnéticas, transversais e longitudinais. Não é isso, pessoal. Apenas são classificadas como eletromagnéticas ou mecânicas. Quarta questão. Uma onda é estabelecida em uma corda ao se fazer o ponto A oscilar com uma frequência igual a 2000 Hz. Está aqui a demonstração da onda, né? Você está vendo aqui, ó, nós temos o tamanho aqui dessa oscilação, que é de 20 centímetros, né? E nós temos a altura dessa onda, que a gente chama de amplitude, né? Que é de 10 centímetros. Então, a gente vai marcar a alternativa incorreta. Bem, a amplitude da onda é de 10 centímetros. Tá aí. Eu acabei de mostrar para vocês que está representado na figura. O comprimento da onda na corda é de 40 centímetros. Bem, preste atenção aqui para o desenho, pessoal. Olha, se você observar, comprimento de onda é a distância entre duas cristas consecutivas, né? E você está vendo aqui que o tamanho de uma oscilação é de 20 centímetros. Então, o que a gente deve fazer? Como os tamanhos dessas oscilações são iguais, nós vamos dividir em 4 partes. Se você observar aqui, ó, nós vamos ter essa primeira parte aqui, essa aqui, essa daqui e essa aqui, ó. São 4 partes e a metade de uma oscilação dessa tem um tamanho de 10 centímetros. Então, cada parte dessas aqui, nós vamos ter 10 centímetros. Como são 4 partes, 4 vezes 10, nós vamos ter 40 centímetros de comprimento. É verdade. O período da onda é 0,5 vezes 10 a menos 3 segundos. Bem, como é que a gente calcula o período? Nós precisamos dividir o período, a frequência, né? 1 sobre a frequência, né? Então, nós vamos ter 1 sobre 2000 Hz. Foi dado no enunciado da questão a quantidade de frequência, né? Então, a resposta é 0,0005 segundos. Transformando esse valor, nós vamos obter 0,5 vezes 10 a menos 3 segundos. Que esse valor não é em notação científica. A notação científica seria 5 vezes 10 a menos 4. Então, nossa resposta da letra C está correta. A letra D. A velocidade da onda é 8 vezes 10 elevado a 4 centímetros por segundo. Vamos ver como é que isso acontece. Bem, a velocidade é o comprimento vezes a frequência. Então, essa velocidade vai ser 40 centímetros. Por que eu não vou transformar para metro? Porque na resposta da letra D está justamente em centímetros por segundo. Então, não precisamos transformar. 40 vezes 2.000, nós vamos obter 80.000. Colocando em notação científica,
nós vamos ter 8 vezes 10 elevado a 4. A vírgula ela vai se deslocar 4 vezes para a esquerda. Então, a nossa alternativa errada é a letra D. Todas as afirmativas estão incorretas. E não é verdade. Todas as alternativas são corretas. A nossa quinta questão diz o seguinte: na figura abaixo estão representadas duas ondas transversais, uma P e uma Q, em um dado instante de tempo. Considere que as velocidades de propagação das ondas são iguais. Sobre essa representação das ondas P e Q, são feitas as seguintes afirmações. Então, você pode observar aqui, ó, pelo desenho, acompanha aí o desenho da folha de vocês, né? Nós temos aqui representado a onda P e a onda Q. Ele diz no item 1, a onda P tem o dobro da amplitude da onda Q. Olha, se você observar aqui, pessoal, você vai ver que, olha, você contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos, né? E na de baixo, 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos também. A amplitude é a distância do eixo imaginário, né? Do eixo de equilíbrio até a crista, não é? Então, as duas são iguais. Item 2. A onda P tem o dobro de comprimento da onda Q. O que é comprimento de onda mesmo? É justamente, ó, a distância entre duas cristas consecutivas. Se você observar, nós temos 1, 2, 3, 4 quadrinhos. E na segunda nós temos apenas 2. Então, com certeza, a onda P tem o comprimento de onda dobrado em relação à onda Q. E o item 3 diz o seguinte: a onda P tem o dobro da frequência da onda Q. Bem, pessoal, vamos ver o seguinte, como é que vai acontecer aqui? Bom, ele diz no enunciado da questão que as velocidades das duas ondas são iguais. Então, eu posso dizer que VP é igual a VQ, né? Substituindo a fórmula da velocidade, que é o comprimento vezes a frequência, nós vamos ter o comprimento de P vezes a frequência de P é igual ao comprimento de Q vezes a frequência de Q, como está representado aqui, ó. Aí vamos ter o seguinte: o comprimento de P, como eu disse no item anterior, é 2 vezes o comprimento de Q, né? Então, vamos substituir aqui na fórmula e vamos resolver matematicamente. Vai ficar comprimento de Q, FQ, sobre 2 comprimento de Q. Simplificando o comprimento de Q com o comprimento de Q, nós vamos obter um meio, né? Então, vai ficar frequência de Q sobre 2. Então, a nossa resposta correta é a letra B. Apenas o item 2 está correto. Então, o que está errado no item 3 é que Q a frequência a onda P tem o dobro da frequência de Q. Não, Q é que vai ter o dobro da frequência de P. Sexta questão. Em relação às ondas e os fenômenos ondulatórios, assinale as proposições corretas. Nós temos o item 1, 2, 4, 8 e 16. Nós vamos somar aquelas que são corretas. Bem, no item 1 diz o seguinte: a variação da frequência da onda percebida por um observador devido ao movimento relativo entre este e a fonte geradora das ondas é explicado pelo efeito Doppler. Bem, como eu falei no início da nossa aula de hoje, efeito Doppler é justamente isso, certo? Item 2. A velocidade de uma onda em um determinado meio é de 120 metros por segundo, para uma frequência de 60 Hz. Dobrando a frequência, a velocidade da onda neste meio também dobrará? Bem, pessoal, vamos ver aqui. Ele deu a velocidade e deu a frequência. Vamos calcular o comprimento. O comprimento é a velocidade dividido pela frequência. Então, nós vamos ter 120 dividido por 60.
nós vamos ter um comprimento de onda de 2 metros. Então, nós vamos pegar a fórmula da velocidade da onda, que é comprimento da onda vezes a frequência. Vamos colocar o valor do comprimento, que é 2, e vamos dobrar o valor da frequência. Se inicialmente era de 60 Hz, nós vamos agora colocar 120 Hz. Fazendo o cálculo matemático, nós vamos ter uma velocidade de 240 metros por segundo, que é o dobro da velocidade inicial. Então, se dobrarmos a frequência, nós vamos dobrar o valor da velocidade inicial. Então, está correto. O item 4. Uma onda que se propaga em determinado meio terá uma velocidade que depende deste meio e uma frequência definida pela fonte da onda. E isso também é verdade, pessoal. Então, a onda vai se propagar no meio, né? Pode ser sólido, líquido ou gasoso. Dependendo desse meio, ela vai ter uma velocidade diferente. Os sólidos têm uma velocidade maior do que nos líquidos, do que nos gasosos, né? E uma frequência definida pela fonte da onda, né? O item 8. 2 instrumentos musicais emitindo a mesma nota musical são diferenciados um do outro pela altura do som. Olha, pessoal, eu acabei de falar para vocês que quando você tem 2 instrumentos diferentes e eles emitirem a mesma nota com a mesma amplitude e a mesma frequência, ou seja, intensidade, desculpa, nós vamos ter o timbre aí, né, como característica, né, como fenômeno. Então, a resposta 8 está errada. O item 16. A refração é caracterizada pela mudança de direção de propagação da onda ao mudar de meio. E é justamente isso. Você tem 2 meios homogêneos e transparentes, por exemplo, o ar e a água. Quando essa onda ela passa do ar para a água, ela vai mudar a sua velocidade de propagação. E isso vai criar um ângulo, né, de desvio. Então, o item 16 também está correto. Então, a nossa resposta é 23. 7ª questão. As figuras ilustradas abaixo representam ondas geradas pela queda periódica de pequenas pedras em 2 recipientes idênticos, contendo a mesma quantidade de água. Bem, se você observar aqui pela figura, pessoal, você vai ver que o recipiente 1 vai ter muito mais oscilações, né? E no recipiente 2 vai ter menos oscilações. Então, ele diz, considere as afirmativas abaixo. Quais são as afirmativas corretas? Bem, 1. O comprimento da onda é maior no recipiente 2. Se você observar aqui pelo desenho, ó, o comprimento aqui, a distância entre 2 cristas consecutivas, vai ser muito maior do que no primeiro recipiente. Então, o item 1 é verdade. No item 2, a frequência da onda é maior no recipiente 2. Não, pessoal, olha, comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais. Se no recipiente 2 nós temos o maior comprimento, no recipiente 2 nós devemos ter a menor frequência, ok? Então, o item 2 está errado. O item 3, a velocidade de propagação da onda é maior no recipiente 2. Não, pessoal. Ora, se você observar, a quantidade de oscilações que tem no recipiente 1 é o dobro da quantidade de oscilações que tem no recipiente 2. Então, vamos ter um comprimento menor no primeiro recipiente e um comprimento maior no segundo recipiente. Mas as oscilações vão ser no primeiro o dobro do segundo. Então, quando você fizer o cálculo da velocidade, ela vai ser a mesma. Então, a nossa alternativa correta é a letra E. Apenas a alternativa 1 é verdadeira. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido a resolução dessas questões. Na próxima aula, nós vamos continuar esse exercício, né, de onde estamos parando hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço da tia Evi e até a próxima aula.